Olá, saudações! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Patrícia Nicoletti e hoje nós vamos conversar sobre a dificuldade que algumas pessoas enfrentam, como eu já tive, em dizer não. Você tem essa dificuldade? Se você gosta de assuntos como esse, o autoconhecimento na prática, ferramentas e vídeos relacionados a isso, você está no lugar certo. Lembre-se que ninguém chega aqui ao acaso. Então se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que nós possamos juntos dar sequência a essa egrégora que já vem sendo construída. Vamos lá, pessoal. Lembrando que nem sempre nós teremos as respostas diante dos nossos questionamentos ou dos questionamentos alheios. Hoje eu trago para vocês uma visão, dentro da visão sistêmica, dentro da psicologia, que pode e faz muito sentido para mim, como explicação, como conhecimento relacionado através desse processo, a dificuldade em dizer não. Muitas vezes e por muitos anos da minha vida, eu praticamente me anulei em movimentos os quais eu não conseguia dizer não para as pessoas, né? O não é tão saudável quanto o sim, mas para a gente começar a fazer esses movimentos novos, para a gente começar a ter firmeza, ter consciência de quando dizer não e de quando dizer sim, é importante a gente entender alguns aspectos. E é para isso que eu trouxe esse vídeo hoje. Respondendo a uma pergunta de uma amiga que me fez esses dias sobre o assunto. Hoje era dia de gravar vídeo para o canal, então vocês sabem que eu sempre trago aqui perguntas que me chegam por e-mail, perguntas de clientes. Então essa é mais uma pergunta que me chegou. Patrícia, por que eu tenho tanta dificuldade em dizer não? Por que eu prefiro não me expressar por medo de muitas vezes criar confusão e acabo dizendo coisas que eu não quero dizer e fazendo coisas que eu não quero fazer? Esse é o assunto de hoje. Muitas vezes, na maioria das vezes, a dificuldade em dizer não aos outros se deve justamente ao medo de sermos rejeitados. Algumas pessoas mais sensíveis simplesmente não suportam a possibilidade de alguém não a aprovar, e com isso faz tudo o que o outro quer, dando a falsa impressão de que está tudo bem, dando a falsa impressão de que as coisas são melhores assim, dando a falsa impressão de que se eu concordar, tudo vai ficar bem. É mais fácil assim. É mais fácil para quem? Vai ficar bem para quem? Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você vai ver que em alguns assuntos eu abordo as relações que nós desenvolvemos ao longo da vida, desde o ventre da nossa mãe. Nossas relações básicas com a nossa origem, com o masculino e o feminino, com os portais da nossa vida, pai e mãe, são o reflexo de muitas atitudes no dia a dia, de muitas escolhas, de muitos posicionamentos relacionados ao seu trabalho, aos seus próprios relacionamentos, relacionados a você mesmo, a forma de você se relacionar com seus filhos, no sistema familiar, no sistema de trabalho, de profissão, de carreira, na sua saúde, enfim, dentro dos âmbitos e dos pilares da vida aos quais nós transitamos, os nossos pais estão entre nós. E não só os nossos pais, os nossos ancestrais, a ancestralidade que nos sucede, que nos antecede, faz parte de nós. Está aqui junto com cada um de nós, em partículas, em consciências, em questões que nós às vezes reproduzimos e nem conhecemos. O assunto é muito complexo, eu não tenho uma fórmula para esclarecimento, para trazer aqui por que as pessoas não conseguem dizer não. Mas eu vou apontar alguns caminhos. E lembre-se que a importância desse canal é sempre trazer você para você. Embora os questionamentos e as dificuldades, os desafios sejam externos, eles partem sempre de você. O princípio é você. E eu estou aqui para isso. Eu sou essa ferramenta que vai te facilitar a trazer você para você. Porque é só assim que você vai conseguir sair de qualquer situação da sua vida.
Alexitimia é o nome dado pela psicologia à dificuldade das pessoas em verbalizar as suas emoções e os seus sofrimentos, sentindo em silêncio. Trata-se de um distúrbio afetivo apresentado por pessoas cuja personalidade se caracteriza pela incapacidade de reconhecer e falar de forma adequada sobre emoções e sentimentos. Trazendo um exemplo para vocês, dentro de uma situação, por exemplo, no seu trabalho, no campo profissional, como não ter medo de dizer não? Dentro do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes é necessário dizer não. E aí a gente fica com aquela parafernália na cabeça. Se eu dizer não, pode acontecer de eu ser mandado embora, eu posso criar aqui uma desavença com meu companheiro de trabalho, eu posso não ser admitido para fazer outros serviços e etc. Então, uma boa maneira de você fazer isso é falando sobre suas outras prioridades no trabalho e explicando que não será possível se comprometer com outra atividade no momento. Você traz à tona a sua necessidade, o seu momento de vida, através da expressão que você coloca aí, sendo verdadeira, e você vai conseguir trazer sem medo, sem contração no movimento, a resposta como não. Ao contrário do que se pensa, quem tem esse medo, a capacidade de dizer não, pode ser ouvido até com admiração pela disciplina e coragem embutida dentro de uma resposta. Então, você sempre se baseando na verdade. Você não precisa dizer que você tem medo de dizer não, porque você tem medo de recusar uma proposta de trabalho e ser demitido, por exemplo. Mas você pode pontuar questões também verdadeiras, que no momento você não pode se comprometer com certas atividades, porque já tem outros compromissos assumidos, os quais você tem responsabilidade e precisa se dedicar até o final, até a conclusão. Falando ainda de exemplos, existem situações, nas quais podem se apresentar dificuldades em a gente dizer não. Por exemplo, quando alguém vem vender alguma coisa para você, mesmo que você não quer comprar aquilo, você tem dificuldade em dizer não ao vendedor. Preste atenção como as coisas são tomadas para o pessoal. Se você ler o livro Os 4 Compromissos, você vai entender que uma das regras básicas é essa. Aliás, eu vou deixar para você o link desse livro, que é um livro essencial de vida. Quem ainda não leu, merece atenção. Leia e entenda os 4 compromissos dessa filosofia tolteca. É um livro maravilhoso, atual para os dias de agora, e você vai encontrar muitas respostas, aonde a gente acaba trazendo tudo para o pessoal. A gente passa na frente de algum lugar, a pessoa está com a cara fechada, amarrada, a gente já acha que é pra gente, ou já acha que não quis cumprimentar a gente carrega toda aquela energia que se relaciona ali naquele campo com a pessoa, aquele campo energético, e a gente não tem nada a ver com aquilo. E aí acaba tendo, acaba trazendo pra gente. Então, uma das coisas importantes é a gente começar a identificar quais são as situações em que a gente se encontra com dificuldade de dizer não. Lembrando que aquela situação nem sempre é a causa, ela é o efeito, a causa é mais profunda. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos caminhos para ir se aproximando da causa que gera tantos efeitos, não só um efeito. Por exemplo, você entra numa loja de roupa e você prova, isso já aconteceu muito comigo, você prova 10, 15 peças e nenhuma ficou legal, você não gostou de nenhuma, mas você acha muito chato sair da loja, ter feito o vendedor te mostrar tudo aquilo e aí você sai sem comprar nada. Aí você acaba comprando só para não dizer não. Presta atenção que em todas as vezes que você não se pontuou dizendo não, você disse não para você. Perceba isso. Essa é a chave. Todas as vezes que você não se determina a dizer um não diante daquilo que é necessário, você está dizendo não para você. Com muita facilidade. Por exemplo, você compra algum produto com defeito e você não se esforça, não consegue devolver aquilo, fazer a troca. Você vai no cinema, por exemplo, não é capaz de pedir para as pessoas respeitarem o seu espaço. Engole aquele chato que fica batendo na cadeira, falando alto, rindo, levantando, te cutucando, porque você não quer arrumar confusão.
Você não quer falar nada para o outro. Mas e você, que saiu da sua casa, comprou a entrada do cinema, foi lá super ansioso, aguardando o filme que você queria assistir, sentou, escolheu seu lugar, chegou com antecedência, e aí você vai ficar sendo importunado por uma pessoa que não se respeita e não respeita o outro, só porque você acha que vai virar confusão se você falar. E aí você estraga todo o seu passeio, não consegue ver o filme direito, porque você não conseguiu se direcionar para a pessoa. Amigos, às vezes, pedem coisas inadmissíveis para a gente, mas para a gente não perder o amigo, porque muitas vezes a dificuldade em dizer não também está na dificuldade em receber o não. Tem gente que não aceita não como resposta. É um outro problema, é um outro desafio para ser trabalhado. Então, às vezes você acha que se você disser não ao seu amigo, você vai perder o amigo, ou você vai se indispor com ele. E aí você acaba fazendo coisas ridículas, né? Você acaba fazendo coisas horrorosas com você mesma para satisfazer aquele amigo. Você sabe que não deveria ter feito aquilo, mas por você não conseguir falar não, você vai e faz. Mas dentro de tudo isso que eu estou falando para você, um outro exemplo, por exemplo, dentro do seu trabalho, né? Não recusar convites de chefe, festinha chata, né? Que você vai lá só para marcar presença. Dentro da família, aquele familiar que você não se entrosa, não se relaciona, mas todo aniversário você tem que estar lá cumprindo o protocolo, né? As pessoas nem vão perceber se você foi ou não, mas é chato, né? Como é que eu não vou? Vou dizer não, né? Deixar as pessoas furarem sua fila no banco, no supermercado. Percebe que você vai se anulando? Só que isso é extremamente perigoso, porque são hábitos que parecem insignificantes, mas eles estão abrindo a porta do inferno para você. Porque vai chegar um momento que você vai ser só o pó, que todo mundo vai passar por cima. Todo mundo. E não é de maldade, não. É porque você tá lá, ó, deitado, deitada. Pode vir, pode passar por cima de mim, me atropelem. Não reagirei. Serei o tapete para vocês passarem. Isso é muito sério, gente. É muito sério. É destruidor para a nossa vida. Perceba o quanto você se magoa, o quanto você se chateia, o quanto você se menospreza, o quanto você esquece das suas vontades e dos seus direitos. E agora eu vou falar para vocês de uma questão relacionada ao merecimento. Vou deixar no final do vídeo uma meditação da Louise para você trabalhar com o merecimento, que é a base de tudo. Muitas vezes a gente tem tudo à nossa disposição, mas dentro de nós não nos julgamos merecedores. E esse pode ser um dos pilares que te trazem a dificuldade em dizer não. Perceba que uma coisa é atrelada à outra. Não tem uma resposta clara e objetiva. São os nós, são os emaranhamentos da nossa mente, da nossa psique, das nossas crenças, dos nossos paradigmas, da nossa vivência, os nossos laços energéticos, o que foi construído até agora. Tudo isso está reverberando em você. E você não diz não quando é necessário dizer não por N motivos. Mas dentro desses N motivos existem causas raízes. E é lá que a gente precisa chegar. Aos poucos, se autoconhecendo, se autoanalisando, se autodesenvolvendo. É um desenvolvimento do ser. Porque aí você vai entender qual é o teu pertencimento, aonde você pertence, aonde você se encaixa de verdade. Lembra no vídeo anterior a bolinha que queria entrar no quadradinho? Nunca mais ela foi bolinha. Mas ela era bolinha. Então, gente, existem dificuldades em falar não, até quando não é prejudicial. Às vezes as pessoas têm dificuldade em assumir o que elas pensam. Por quê? Porque tem medo de ser mal compreendido.
Porque o medo de ser mal interpretado pode ser maior do que a necessidade de se defender. O medo de ser rejeitado pode pesar muito mais do que deveria pesar. O medo de ser criticado, de não agradar. Alguns podem assumir compromissos com pessoas que não têm afinidade por medo de ficarem sozinhos ou por magoar os outros. Imagine, você resolve aí, recebe um convite para sair para jantar com uma pessoa que está interessada em você. Seja um homem, uma mulher, e você não suporta a pessoa, não tem assunto com a pessoa, não tem vontade de ir, não quer ver a pessoa, nem lembra que a pessoa existe. E você fala assim: ai, imagina, ele foi tão gentil, a pessoa foi tão gentil, me convidou para um jantar, como é que eu vou falar não? Não vou. Fica para uma próxima oportunidade. E ponto. A gente fica floreando não. Ai, não, por isso. Quando você fala um sim, você não explica o sim. Você não precisa validar o sim. Mas quando você fala um não, e aí vem toda uma história por trás. E aí está outro problema. Porque essa história que vem por trás, ela gera outros nãos. Você foi uma criança reprimida na infância? Se você foi uma criança reprimida, essa já é uma causa matriz, raiz, por você não conseguir falar não. Provavelmente você recebeu muitos nãos ao longo da vida. Você está tão saturado de não, que você não consegue nem utilizar isso. O medo pode ser muito grande em relação a você ser visto pelo outro como sem graça, como alguém desinteressante. E talvez você tenha a necessidade interna de estar sempre agradando. Quem muito agrada quer ser agraciado. Essas pessoas podem não estar percebendo que estão prejudicando a si mesmas. Ou podem perceber o dano, mas não sabem como mudar, como interagir. Então, a terapia, os facilitadores, a psicoterapia, uma boa leitura, uma constelação familiar, uma sessão terapêutica, um tratamento quântico, energético, tudo isso são ferramentas, né, de terapia, de estrutura energética, comportamental, que vão te facilitar a dizer não. A busca, ela pode ser assim, relacionada a muitas coisas. Tudo traz resultado. Tudo cura? Não sei. Tudo muda de uma hora para outra? Não sei. Mas eu posso garantir para você que qualquer escolha que você faça em direção a um desafio que você quer enfrentar, e hoje estamos falando da dificuldade em dizer não, qualquer escolha que você faça, você terá um resultado. Guarde essa chave. Não existe o que funciona ou o que não funciona, existem resultados. Se eu faço a escolha de comprar um livro que vai me trazer esclarecimento sobre autoestima, eu vou ter um resultado diferente do que eu tenho hoje, porque a minha consciência se expande. Não tem como você não ter um resultado diferente. E de resultado em resultado, de busca em busca, você vai pegando o que é bom para você. E o que é bom para você? O que te liberta, o que te faz crescer, o que te traz liberdade. Você vai pegando o que é bom para você e vai somando os resultados. Esse é o caminho para a cura. E ele começa dentro de você. Quando você concorda com as outras pessoas, só da boca para fora, você está se machucando. Você está se magoando. Você pode simplesmente neutralizar-se. Você não precisa se expressar. Mas quando uma coisa te incomoda, não bate com os seus princípios e você prefere não opinar, não se expressar e acaba concordando só da boca para fora,
isso te deixa doente a longo prazo. Eu sou a prova viva disso. Posso dizer para vocês, com categoria, com certificado e diplomas, que eu sou a prova viva de tudo isso. Você pode considerar que os outros são muito exigentes, críticos, injustos, mas muitas vezes é você que é exigente com você mesmo e não se permite um pouco de flexibilidade. Esse seu comportamento em dizer sim quando quer dizer não pode ser uma autoproteção. A pessoa acredita que ela está se defendendo de um mundo exigente, severo, e que uma hora ela vai perceber que ninguém consegue agradar a todo mundo o tempo todo. Nessa hora, a pessoa pode precisar de apoio, de compreensão, e esse é um bom momento para você buscar orientação. Perceba que os outros podem não ser agradáveis o tempo todo, e está tudo bem. Ninguém precisa ser agradável o tempo todo com você. Ninguém precisa te entender o tempo todo. Você não precisa entender as pessoas o tempo todo. E tá tudo bem. Às vezes você encontra alguém que não tem o mesmo comportamento que sempre tem com você. E tá tudo bem. A pessoa está fazendo o que ela consegue. Não significa que ela está fazendo aquilo para você. Relacionamentos familiares trazem muito isso. Pessoas que convivem com cunhados, cunhadas, familiares, sogro, sogra, elas levam muito para o lado pessoal. E aquela pessoa que às vezes te respondeu de mau grado ali, que você interpretou, né? Ela está passando por um desafio, ela está totalmente desajustada, desalinhada, e você deu o azar, entre aspas, de cruzar o caminho dela naquele momento. E daí? Tá tudo bem. Amanhã ela já volta ao normal e te cumprimenta da mesma forma. E se isso não acontecer? Não muda nada. A sua vida não vai parar de andar por causa disso. Pensa comigo, você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa do sorriso do outro, do bom dia do outro. Isso são situações que a vida, ao relacionar, se desenvolve pra gente. Mas isso não pode ser a direção da tua vida. Você não pode se basear em estar agradando alguém para tocar a sua vida. Agora tá tudo bem, eu falei sim, pronto. Agora eu vou levar minha vida em paz. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Isso é extremamente perigoso. Você pode optar por ser afirmativo, olhar nos olhos da outra pessoa e dizer: não gostei do que você fez e quero te pedir, por favor, não faça mais. Eu acredito que isso não é o fim do mundo e pode trazer muitas resoluções para a sua vida. Às vezes a pessoa está fazendo uma brincadeira que para você é extremamente de mau gosto, mas você não fala nada, ela vai continuar fazendo. Se você olhar bem nos olhos dela e dizer: posso te pedir uma coisa, por favor? Eu não me sinto bem quando você faz isso. Eu sei que você não faz por mal, mas me incomoda demais. Você poderia parar de fazer, por favor? Eu duvido que a pessoa vai fazer de novo. Eu duvido. E se ela fizer, você trate de tomar uma providência. Olha, eu não me relaciono mais com você até então que você não pare de fazer isso. Porque se você não me respeita, eu me respeito. E isso me incomoda e eu não vou me submeter a isso. Perceba que quando você coloca pontos específicos ao seu favor por você mesmo, você cresce. E quando você cresce, ninguém passa por cima de você. Ninguém. Você não vai ser invisível. E isso não é se sobressair, ou se impor, ou ser orgulhoso. É a vida. É a lei da vida. Se você observar a natureza, o mais fraco, ou ele morre, ou ele é morto. O mais fraco não fica, não sobrevive. E a nossa força está onde? No controle das nossas emoções.
no entendimento de como funciona a nossa mente. Pensa comigo, quem é que cria a nossa realidade? Nós já estudamos aqui, tem uma playlist conhecendo as leis do universo e o primeiro tema abordado foi o mentalismo. Se eu não me engano, tem uns 13, 14 vídeos. Vou deixar a playlist para vocês também. Quem cria a sua realidade? A sua mente. E o que tem na sua mente? Seus paradigmas, as suas crenças, os seus traumas. Como é que cria tudo isso? Por forte impacto emocional ou por repetição? E eu estou falando para você que crença, paradigma é tudo negativo? Não. Se você tem uma crença de que dizer sim é melhor para facilitar as coisas e não criar confusão, desenvolva uma crença positiva em relação a dizer não. E aos poucos, essa crença vai superando a outra. Esse hábito vai ultrapassando o outro. E não é uma disputa entre dizer sim ou não, é uma coerência. É necessário. É princípio, parte da sua cura. Se você não sabe dizer não, não existe nenhum problema nos outros. O problema está em você. O desafio é seu. O questionamento é seu. A resposta é sua. E o benefício também. Isso é extremamente importante. Falar ou ouvir a palavra não é saudável e natural. Guarda isso, gente. Repete comigo esse mantra. Tanto falar quanto ouvir, tanto você falar ou receber um não, é saudável e absolutamente natural. Quando você percebe isso, você vai tendo mais disposição para cuidar de você mesmo. Essa compreensão, ela vai trazer para você um processo de abandonar a meta impossível, que é de ser perfeito. Você não é perfeito dizendo sim. Você não vai apaziguar nada dizendo sim. E você não vai contribuir em nada dizendo sim. Pelo contrário, se você não estiver sendo verdadeiro, a princípio com você, isso já é um grande problema. Já vai trazer inúmeros desafios futuros para você, a curto prazo. Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu quero sim que vocês entendam, dentro da psicologia, dentro das minhas experiências, dentro das minhas vivências, das minhas terapias, dos meus estudos, das minhas formações, do meu conhecimento, entenda. Diga sim só quando você quiser dizer sim. E diga não todas as vezes que você quiser dizer não. Simples assim. Experimente, simplifique a vida, não invente mentiras. Eu conheço uma pessoa que para tudo que ela vai sair, ela vai arrumar uma resposta, ela inventa uma doença. O que essa pessoa está construindo para ela? Uma hora, todas essas historinhas contadas no lugar do não vão chegar para ela. A conta chega. E aí? Você vai fazer o que com aquilo que você mesmo construiu? Você vai jogar para onde? Lembra que não tem jogar no lixo? Não tem. A gente está no planeta. Sabe o que tem? Transformação. Ninguém joga o lixo fora. Você transforma o lixo. Não tem, vai jogar fora de onde? Você está dentro do planeta. Ah, eu joguei no reciclável. Tá, mas você está dentro do planeta. Não tem jogar fora, gente. A mesma coisa acontece com a gente. Ninguém joga nada fora que está ali o trauma, o medo. É uma transformação. Por isso que chama expansão de consciência. Despertar. A consciência nunca dorme. Mas quando a gente fala despertar, é dar um ânimo, um up, uma luz, um movimento diferente, que vai trazer o quê? Novos resultados.
Então eu falo com vocês assim, com muito amor e até um pouco de dor por tudo que eu vivi. Eu não desejo que ninguém de vocês vivam o que eu vivi. Nunca, em nenhum aspecto. E quando eu comecei a entender que eu podia dizer não, eu não tive essa coerência que eu estou tendo aqui. Eu não tive pessoas que me traziam dessa forma. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a guerra. Eu fui para a guerra. Eu peguei uma metralhadora e saí metralhando tudo e todos. Eu saí batendo de frente com tudo. E aí eu encontrei pessoas mais fortes que eu, obviamente, outras não. E foi uma guerra. Com meus pais, com meu pai, sobretudo. Que guerra, que luta para impor os meus nãos, para ele aceitar os meus nãos. Ele nunca aceitou os meus nãos. E eu nunca aceitei os nãos dele. E o foco era só esse. Foi uma batalha, um campo de guerra, em muitos aspectos. Hoje, você está ouvindo esse vídeo, esse áudio, reflita sobre isso. Você é a sua maior prioridade. Você é o seu melhor amigo. Você é a sua saída. Você é a sua cura. Busque de forma confortável, sem se impor, sem guerrear, sem brigar. À medida que você vai se respeitando, tudo à sua volta se encaixa em um perfeito e singelo movimento. Você vai harmonizando os seus movimentos com tranquilidade, sem alucinação, sem projeção. O que o outro vai pensar? O outro sempre vai pensar. Você não tem esse controle, nem do que ele vai pensar. Você só está alucinando, projetando que o seu não vai trazer certo comportamento, certa sensação e certa reação no outro. Isso é alucinação sua. O que o outro vai fazer, você só vai saber ali depois que ele recebeu o não. E olhe lá, porque ele também pode fingir uma coisa e falar outra. Então, abandona esse controle que não existe. Foca em você. Por que eu não falei não? E vai na direção disso. Você vai achar saída. E se eu falasse sim, como que eu me sentiria? A primeira vez vai ser estranho, a segunda vai ser bem melhor e a terceira vai ser o máximo. Você vai querer fazer sempre. E depois, você não vai mais precisar ficar falando não. Porque quando você se afiniza com uma energia mais sutil, mais compatível, esses desafios eles desaparecem. Você não precisa ficar falando não, 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 porque não vem de encontro para você o que você não quer. Não vem nada contrário a você. Aliás, não tem nada contra você. Tudo que chega é para trabalhar, para aprender, para crescer. Se esse desafio em que você não falar não, por exemplo, não chegasse, você não ia saber o que tem guardado aí dentro. Fica por aqui, acompanhe os vídeos, eu vou trazer para você relação de paz, né? Muitas vezes os bloqueios que a gente tem lá na infância, no primeiro setênio, dos 0 aos 7 anos, crianças que hoje são pessoas sem autoestima, que hoje somos pessoas incapazes de reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Por que disso? Porque eu me submeto muitas vezes a relacionamentos abusivos. Porque eu me deixo ser abusado. E tantos outros assuntos dentro da visão sistêmica. Eu fico por aqui, espero do fundo do meu coração que esses 25 minutos que eu fiquei aqui com você tenha sido de enorme contribuição, porque foi do fundo do meu coração que eu fiz esse vídeo. E vou me comprometer a trazer um vídeo para vocês com algumas formas de você trabalhar melhor isso em você, alguns exercícios. No próximo vídeo eu vou trazer estratégias para você começar a trabalhar com essa forma de dizer o não, de forma coerente, sábia, positiva, tanto na sua vida quanto na do outro, porque o outro também vai se relacionar com uma energia verdadeira, e isso é sempre muito bom.
Então, se você gostou, deixa seu like para eu saber que esse vídeo tem importância, né? Tá sendo útil na vida de algumas pessoas. Lógico que não vai agradar todo mundo, porque nada agrada, não é esse o objetivo, mas eu quero saber se está sendo útil para você, se você está se beneficiando com esse conteúdo. Então é importante o like, a inscrição, o compartilhar e o recado, se possível, aqui para mim, tá bom? O seu depoimento. Se você quiser falar direto comigo, entra lá no meu e-mail, patricianicolete, com 2 T's e artes, @gmail.com. Me manda lá o seu e-mail, a gente vai trocar essa experiência juntos e eu posso trazer um vídeo para você, como eu fiz hoje, falando do seu assunto, com muita discrição, é claro, respeitando a sua privacidade. Um beijo, fiquem todos com Deus. Acompanhe aqui as meditações, as orações que facilitam o seu processo de autoconexão e vejo cores em vocês. Até mais, pessoal!